A probabilidade de encontrar uma única molécula dentro dessa diluição é equivalente à de ganhar o Euromilhões 5 vezes seguidas. Portanto, obviamente, isto significa que não está lá nada. É isso que permite com que muitos remédios homeopáticos sejam feitos com venenos poderosos, que se fossem usados em concentrações apreciáveis, obviamente poderiam ter riscos graves diretos para a saúde. Na verdade, a única coisa que eles têm que provar é que são inócuos. Portanto, estamos a falar de uma coisa que não tem nada lá dentro, que os homeopatas hoje em dia já reconhecem que não tem nada lá dentro, dizem é que a água se lembra das moléculas que esteve dissolvidas, que alegam uma certa memória da água, o que é uma fraude científica. Não havendo alternativas melhores, o placebo é legítimo. A questão é que hoje em dia, na medicina baseada na ciência, nós já temos, para a maioria das condições clínicas, nós conseguimos fazer alguma coisa. Portanto, aqui já é uma questão ética, se faz sentido dar aos doentes placebos quando existem medicamentos com efeitos comprováveis. Estás a lembrar daquela velha anedota, como é que se chama uma medicina alternativa que provou funcionar? Medicina. Aquilo que distingue os tratamentos de medicina, vamos chamar-lhe convencional, é eles terem passado, é verdade, poderá haver tratamentos, hipoteticamente, que nós não conhecemos o mecanismo de ação. Hoje em dia cada vez são menos. Começámos a aplicar um método científico à ciência que as coisas têm corrido muito melhor. Nós vivemos praticamente o dobro e tratamos doenças que nunca tratámos. Um desafio que eu faço frequentemente aos terapeutas alternativos é que aceitem sujeitar os seus tratamentos ao mesmo crivo que é exigido aos tratamentos convencionais para serem introduzidos no mercado. Apesar da medicina baseada na ciência ter falhas, e podemos falar delas, há um grau de exigência, um crivo que é exigido, uma prova que é necessário ser feita para que os tratamentos possam ser aprovados. Pode-se dizer muita coisa das terapias alternativas, mas não há uma única terapia alternativa que tenha um único tratamento a qual seja exigido esse crivo para poder ser praticada. Se os poucos tratamentos das terapias alternativas passarem pelo mesmo crivo daquilo que é exigido à medicina convencional, acho que não vejo nenhum problema. Em geral, os cientistas não têm uma segunda oportunidade. Quando estão envolvidos numa grande fraude e que é denunciada, eles acabam por ser proscritos da comunidade científica. Portanto, podendo haver má conduta científica e alguns estudos manipulados, o processo científico é suficientemente robusto para, ao fim de algum tempo, desde que haja um número suficiente de grupos a trabalhar disso no mundo, grupos independentes, conseguimos obter conhecimento consistente acerca de um determinado assunto. Não há uma ciência europeia porque a natureza é a mesma, as leis da natureza são as mesmas em qualquer lugar do universo. Um avião para voar recorre às mesmas leis da aerodinâmica, independentemente da cultura do país que esteja a sobrevoar. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Por exigir enormes mudanças de hábitos, o combate às alterações climáticas seria sempre difícil. Mas ficou ainda mais dificultado com a existência de correntes de opinião pública que negam o papel humano nesta calamidade ambiental. Uma irresponsabilidade ficou facilitada com a descrença crescente na autoridade da ciência. E alguns políticos, com um discurso fácil e avesso a soluções difíceis, aproveitaram. Quando decisões políticas deixam de se basear em evidências científicas, perdemos um pressuposto de que depende a vida em comunidade. A de que cada um pode ter a sua opinião, mas não é possível cada um ter a sua verdade. A ciência não é uma nova religião, mas tem de ser uma forma das sociedades modernas se aproximarem de uma verdade comum. Sem isso, pouco podemos fazer juntos. A facilidade de todos produzirmos e consumirmos informação teve enormes vantagens, mas também contribuiu para uma crise da autoridade do conhecimento. A opinião de um cientista com provas dadas através de um complexo meio de escrutínio entre pares passou a valer o mesmo que a opinião de um curioso. Na televisão, cientistas são obrigados a prescindir da sua autoridade técnica para não aparecerem como arrogantes perante uma plateia de autodidatas. Em vez do escrutínio científico dos pares, o escrutínio não científico da maioria. Em vez da prova, a popularidade e o mercado. E se o mercado tem apetência para terapias sem qualquer base científica, a ciência não deve exercer a sua autoridade.
Esta perda de autoridade da ciência tem efeitos nas políticas públicas. O que começou por ser uma regulamentação das terapias não convencionais, que poderia ser importante para garantir a segurança dos consumidores, encaminha-se para a sua equiparação à medicina com base científica, quer nos apoios públicos, quer no seu lugar no Serviço Nacional de Saúde. Pais que recusam vacinar os filhos põem toda a comunidade em perigo sem que haja qualquer intervenção das autoridades. E políticas públicas chocam com a ignorância arrogante e atrevida que se organiza em movimentos sociais. Há, nesta pós-modernidade, um cheiro a pré-moderno, que poderá resultar num recuo de séculos. Os séculos que nos fizeram mais do que duplicar a esperança média de vida. Claro que há responsabilidades da comunidade científica. A mercantilização da medicina, da investigação e das universidades criou uma desconfiança fundada na clareza das fronteiras entre a verdade científica e a conveniência empresarial. Os efeitos no planeta da suposta caminhada que fazíamos para o progresso deu força a correntes antiprogressistas. David Marçal é doutorado em Bioquímica pela Universidade Nova de Lisboa e autor de vários livros de divulgação científica. Tem sido uma das vozes mais ativas no combate ao que se chama pseudociência. É o meu convidado de hoje. Muito obrigado, David Marçal, por teres aceitado este meu convite. Tens dedicado grande parte da tua intervenção à pseudociência, ou à denúncia da pseudociência. Há mais ceticismo em relação ao discurso científico hoje, é que sempre houve quem disse, mesinhas e tudo aquilo que hoje podes chamar de pseudociência. Porque é que hoje isso é um problema para ti diferente do que era, por exemplo, há 20 ou há 30 anos? Talvez pela facilidade com que a pseudociência hoje se dissemina. Há 20 ou há 30 anos ainda haveria algum crivo editorial, alguma curadoria acerca das ideias que poderiam ser amplificadas, as ideias que poderiam ter de facto difusão e chegar a muita gente. Havia editores, havia uma série de gente que servia de uma série de barreira, que punha algum critério, algum crivo às ideias que tinham de facto alguma possibilidade de serem amplificadas. Não quer dizer que esses editores e esses guardiões da qualidade editorial ou da qualidade da mensagem difundida tivessem sido sempre feito um bom trabalho. Não fizeram. Aliás, hoje talvez seja esse um dos problemas que eles tenham neste mundo em que advogam um estatuto especial para si próprios. Mas hoje em dia, com a evolução das redes sociais, o que acontece é que nós podemos difundir ideias sem que elas de facto tenham qualquer filtro ou que tenham necessariamente que passar por um qualquer crivo editorial, por uma curadoria. Mas não é possível que o que tenha acontecido era as coisas ficarem mais visíveis para uma bolha onde nós, ou numa parte da população vivia, ou seja, não é tanto as coisas espalharem-se mais depressa, é de repente nós vermos o que não víamos, ou seja, o que a bolha da elite não conhecia. Também. Ou seja, aquilo a que chamamos, já lá vamos, terapêuticas não convencionais, existia há muito tempo, com essas e com não tinham esse nome pomposo, mas existia há muitíssimo tempo, muito disseminado, com um grande clientela, e não era tema, não era assunto, não é? Aliás, até vir o debate sobre a regulamentação não era um assunto público. Sim, eu acho que pode acontecer que de facto não eram tão visíveis, e o que acontece hoje em dia com as redes sociais é que várias bolhas se juntaram, ou seja, poderiam existir bolhas anticientíficas que agora se tornam numa grande bolha de concordância à volta de um disparate e que ganham uma escala global, ou seja, a bolha ganha massa crítica, ou seja, as bolhas anticientíficas através das redes sociais podem de facto, numa comunidade, se há 3 pessoas ou 4 pessoas que de facto têm uma visão contra a ciência, elas podem se sentir isoladas. Há pessoas que não têm propriamente uma visão contra a ciência, ou seja, eu não estou certo de que as pessoas que utilizam as terapias não convencionais tenham Sim. São as mesmas muitas vezes que depois vão ao médico e que confiam na ciência, ou seja, então, eu não sei se essa fronteira é assim tão clara, não é? Eu reformulo, visões anticientíficas, mesmo que não sejam deliberadamente contra a ciência, ou seja, pessoas que até pensando que estão a defender ou a assumir uma certa postura científica, seja ela uma ciência de nicho, acabam por estar a defender ideias anticientíficas
científicas, mesmo que elas próprias estejam convencidas que estão a defender uma certa ciência. Então vamos falar de cada uma das bolhas. Tens sido muito crítico em relação à regulamentação das chamadas terapias não convencionais. Não é melhor estar regulado do que desregulado? Não se protege, apesar de tudo, melhor as pessoas quando se regula, mesmo uma coisa com a qual não se concorda? Eu, a partir de agora, vou começar a fazer perguntas difíceis, não é? À partida poderia-se dizer que sim, mas agora quando estamos a legitimar práticas que são perigosas para as pessoas, esse argumento poderia ser usado que devíamos regulamentar a condução a 250 km por hora na autoestrada em sentido contrário. Sim. Mas, portanto, eu se calhar eu não queria ir a pormenores, mas podemos ir a pormenores. A homeopatia não é perigosa para as pessoas. Não? Tu próprio já tomaste já tomaste uma overdose de medicamentos homeopáticos, mas estás aqui a dar uma entrevista. Portanto, mas a homeopatia é perigosa para as pessoas. O que é perigoso é o facto das pessoas substituírem terapias convencionais por homeopatia, mas a utilização isso própria, é muito perigoso. E há muitas mortes no mundo documentadas por causa disso, nomeadamente em bebés, crianças. Isso também acontece com quem substitui uma operação por uma ida à Fátima. E nem por isso, e nem por isso tu queres de alguma forma ilegalizar a ida à Fátima, não é? Sim, portanto, mas não acho que não há ninguém que diga que a ida à Fátima tem comprovação científica de que funciona para tratar uma doença. Dizem que tem uma coisa mais forte ainda do que a ciência, que está acima da ciência. Muito bem, mas se quiserem dizer que a homeopatia funciona por motivos mágicos e que não tem... O discurso dos homeopatas, se for este, ok, a homeopatia nós realmente não temos provas científicas que isto funcione, mas nós acreditamos que isto funciona por magia. Quer tomar isto? Se for esse discurso é honesto. E acho que então explica-me lá uma coisa. Eu tinha essa pergunta mais para a frente. Porquê é que a homeopatia é uma fraude? Explica aos... A homeopatia é uma... Explica aos consumidores de produtos homeopáticos porque é que a homeopatia não é uma fraude. Porque os remédios homeopáticos não têm nada lá dentro a não ser água e açúcar. Isso decorre do processo de preparação e de um dos princípios da homeopatia, que é o princípio dos infinitesimais, que implica que os remédios homeopáticos são preparados através de um grande número de diluições sucessivas, e que são diluições de 1 para 100. Ou seja, um remédio homeopático 30C, como é, por exemplo, o remédio mais vendido para tratar a gripe, o remédio homeopático mais vendido do mundo, e que é para tratar a gripe, feito supostamente a partir de um extrato de fígado de pato. Esse remédio é feito com uma diluição 30C, ou seja, pega-se numa gota da solução mãe, que será o tal fígado de pato dissolvido, e dilui-se em 99 gotas de água. Dá-se umas 10 pancadinhas numa superfície seca e flexível, numa superfície dura e elástica, tira-se uma gota dessa primeira diluição e dilui-se novamente em 99 gotas de água. Só estas duas diluições seguidas de 1 para 100 equivalem a uma diluição global de 1 para 10.000. Agora vamos imaginar isto 30 vezes. Obviamente que o que fica no final é nada, por causa de uma coisa muito simples. Nós não podemos dividir indefinidamente uma determinada quantidade de matéria, porque a quantidade mais pequena de matéria que nós podemos conceber é uma molécula ou um átomo de uma coisa qualquer. E existe um número limitado de átomos ou moléculas numa determinada quantidade de matéria. Isso é muito bem sabido. Portanto, o que acontece é que no final deste processo de diluições, a partir do 12C, que são as 12 diluições seguidas, é que se chama o limite de Avogadro, que tem a ver com um número que é o número de Avogadro, que permite determinar a quantidade de átomos ou moléculas existentes numa determinada quantidade de matéria. A partir dessa diluição 12C, a probabilidade de encontrar uma única molécula dentro dessa diluição é equivalente a de ganhar o Euromilhões 5 vezes seguidas. Portanto, obviamente isto significa que não está lá nada. Portanto, o que acontece é que após todo este ritual de diluições não sobra nada. É isso que permite com que muitos remédios homeopáticos sejam feitos com venenos poderosos. É isso que permite, aliás... Mas porquê é que se quer pôr venenos venenosos para... venenosos, claro. É a tal substância... Sim, alguns remédios homeopáticos, se fossem usados em concentrações apreciáveis, obviamente poderiam ter riscos graves diretos para a saúde, de acordo com... E não têm. São inócuos.
Na verdade, a única coisa que eles têm que provar é que são inócuos. É isso que eles têm que provar para serem legalizados, para serem inseridos no mercado. Isso aí a gente eles já têm lá que provar que são inócuos. Portanto, estamos a falar de uma coisa que não tem nada lá dentro, que os homeopatas hoje em dia já reconhecem que não tem nada lá dentro, dizem é que a água se lembra das moléculas que esteve dissolvidas. Tem memória, que a água tem que memória. alega uma certa memória da água, o que é uma fraude científica. Não tem nenhuma base científica, a ideia é que a água tem memória, não é? E o que acontece é que eu acho que uma coisa que ilustra bem o que é a homeopatia, que foi inventada há 230 anos por um médico alemão chamado Samuel Hahnemann, é que estas 10 pancadinhas que se dão entre cada... Já ouvi pessoas da homeopatia dizer que isso já não se faz, que essas 10 pancadinhas já não se fazem, que é uma caricatura. Não sei. É uma caricatura. Como eu nunca estive a assistir ao fabrico de medicamentos homeopáticos, não sei se ainda dão as 10 pancadinhas ou já passaram essa... Bom, se não dão as 10 pancadinhas, eu digo que não estão a cumprir os bons preceitos homeopáticos. Sim. Mas essas 10 pancadinhas vêm, entre cada diluição, vêm do facto do próprio Samuel Hahnemann ter verificado que ficou convencido que quanto mais longe viviam os doentes dele, mais eficazes eram os medicamentos. E ele ficou a pensar qual seria a diferença. Então a diferença seria os seus frasquinhos a baterem na sela do seu cavalo durante as viagens. Portanto, ele achou que era preciso simular as pancadas que os frasquinhos dos seus remédios homeopáticos davam na sela do seu cavalo, a tal superfície dura e elástica. E é daí que vêm as dinamizações da homeopatia. Portanto, estamos aqui a falar de um processo completamente... E o efeito placebo? Ou seja, a homeopatia... O efeito placebo é sim, tem prova científica, muitíssimo estudada, não é? E até utilizada, não é? Utilizada pela própria ciência. Ou seja, os próprios medicamentos têm uma determinada cor, têm uma determinada... Tendo em conta que isso também existe e conta na medicina, que é o efeito placebo. Não podes reconhecer que a homeopatia tem... É porque o efeito placebo funciona mesmo quando as pessoas sabem que é efeito placebo, segundo alguns estudos embora em grau menor. Seguramente em grau menor. Não admites que possa haver o efeito placebo da homeopatia? Sim, a homeopatia o que tem de facto é o efeito placebo. Tem um excelente efeito placebo. Agora, o efeito placebo não cura de facto nenhuma doença grave. O que dá é ou grave ou não grave. O que dá é uma sensação de melhora subjetiva e transitória. Que pode ter efeitos no próprio corpo, não é? Pode ter efeitos no próprio corpo. O efeito placebo é uma combinação de muitos outros efeitos que têm a ver com a avaliação do doente da doença. Sim. Ou seja, por exemplo, em questões como a dor, a avaliação que o próprio doente faz da doença é uma avaliação subjetiva, e o efeito placebo ajuda nessa avaliação subjetiva. Ou seja, existem efeitos psicossomáticos que são importantes mesmo para a evolução da doença, não só para a sensação que a pessoa tem da doença. Não é? Sim, designadamente em coisas muito subjetivas como a dor. Sim. E o efeito placebo também se baseia numa coisa que é a evolução natural da doença. Nós temos uma intervenção médica e passado algum tempo, se melhorarmos imediatamente, tomamos um comprimido de açúcar. Se melhorarmos imediatamente, atribuímos essas melhorias ao comprimido de açúcar. Se melhorarmos, por exemplo, daqui a 3 dias, poderemos dizer que demorou a fazer efeito. Por exemplo, no caso da gripe, isso é absolutamente óbvio. Não é por acaso que o remédio mais vendido, o remédio homeopático mais vendido é para tratar uma doença que passa sozinha. Eu posso tomar as bolinhas mágicas e a gripe há de passar. Se ela não passar logo, demorou a fazer efeito. Portanto, no fundo também passa por nós atribuirmos um certo efeito a uma determinada causa. Agora deixa-me voltar à regulamentação. Não é o caso da homeopatia, não é possível fazer grande mal às pessoas. Já agora, só para concluir a questão do placebo. Obviamente que o placebo, não havendo alternativas melhores, o placebo é legítimo. A questão é que hoje em dia, na medicina baseada na ciência, nós já temos, para a maioria das condições clínicas, nós conseguimos fazer alguma coisa. Portanto, aqui já é uma questão ética. Se faz sentido dar aos doentes placebos quando existem medicamentos com efeitos comprováveis. Sobre a regulamentação, há atividades que achas tu que façam bem ou acho a ciência, por exemplo, a osteopatia, que se não se souber manipular, pode-se de facto causar grande dano. Eu já nem sequer estou a dizer se cura ou não se cura a pessoa, é se não se piora a pessoa com o que se está a fazer. E que, portanto, ter alguma formação para não... Os indiretas são uma coisa bastante antiga, como nós sabemos. Faz alguma diferença, ou seja, se não faz sentido regulamentar, ou mesmo a acupuntura, outras atividades onde se pode fazer mal ou pode não se fazer mal, vamos pôr a coisa assim, não se fazer mal ao doente ou fazer-se mal ao doente. A regulamentação, do ponto de vista de segurança, não é uma coisa importante.
Eu devo dizer, eu estou a dizer em minha defesa porque sempre foi assim que eu olhei para a regulamentação. Como garantir que não estão meros curiosos a fazer coisas que podem causar danos irreversíveis numa pessoa. O caso da osteopatia é uma evidência, não é? Não achas que há boas razões para... Mas que garantia... O mecânico um mecânico tem a sua atividade regulamentada, um canalizador, por acaso não sei se tem, mas se calhar devia ter, não sei. Sim. Mas que garantia é que esta legislação dá que um osteopata, de facto, por muitas licenças e certificados que tem formação, não tem... Quer dizer que recebe formação. Sim, mas recebe formação numa prática não científica, não fundamentada. Mas há práticas não científicas, nós temos regulamentação de práticas não científicas. Por pares, sim, com certeza, mas não creio que essa formação garanta que os terapeutas alternativos em si tenham boas práticas. Ainda há pouco tempo estive num programa de televisão já vamos falar deles, em que um dos médicos, ou um dos terapeutas alternativos presentes, alegava fazer anestesias com acupuntura, anestesias em cirurgias com acupuntura. E alegava toda uma série de regulamentação interna feitas pelas associações e uma série de certificados. Obviamente nós podemos sempre construir uma fantasia de certificações, podemos imitar todo um sistema, até imitar todo um sistema da medicina baseada na ciência, das instituições, e fazer todo um teatro que parece uma coisa séria de regulamentação que dá garantias e na prática não dá garantias nenhumas, que é o que me parece que é esta regulamentação. Esta regulamentação, a única coisa que obriga do ponto de vista da segurança dos doentes é a constituição de um seguro de responsabilidade civil para os terapeutas alternativos com um valor relativamente elevado, salvo erro, são 100 mil euros. Uhum. Mas faz sentido o Estado regulamentar atividades perigosas obrigando a fazer um seguro? Faz sentido eu permitir a condução a 250 km/h na autoestrada desde que tenham seguro? Mas o passo não foi só dado pelo poder político. A Ordem dos Médicos criou um colégio de competência em acupuntura médica. Porquê é que isso aconteceu? Francamente não sei, e acho que é um erro. Acho que é um erro tremendo, porque a acupuntura não será porque os próprios médicos começam a reconhecer que pode haver algumas vantagens? Será porque certamente que há médicos que estão convencidos disso. Agora, por um médico estar convencido disso, ou por um conjunto de médicos estar convencido disso, não significa que isso seja real. Eu acho que, a mim o que me parece é que eu suponho, eu não acompanho, não sei a história da criação do Colégio da Acupuntura, da competência em acupuntura, competência em acupuntura na Ordem dos Médicos. Mas parece-me que, tal como conseguiram convencer o poder político a regulamentar... É um pouco diferente, não é? É um pouco diferente. Há de ser mais fácil convencer o poder político, não é o poder político ser mais ignorante, mas é seguramente mais ignorante em matérias científicas do que a Ordem dos Médicos, que supostamente até regula. Quer dizer, chega a um ponto em que eu pergunto, então se eu não confio na Ordem dos Médicos, confio em quem? Sim, admito que é diferente e admito que é mais inacreditável. E acho que a Ordem dos Médicos devia recuar nisso, tal como, por exemplo, o Colégio dos Médicos de Madrid já fez isso, já recuou e já proibiu todas as formações em terapias alternativas nas suas formações, nas suas instalações, e já tomou uma posição clara de se demarcar de práticas não baseadas na ciência. Mas há uma coisa... Essa posição é um erro, porque essa posição diz assim... Ok, há terapias alternativas que não têm fundamento científico, mas se forem praticadas por médicos já são legítimas. Acho que essa posição é indefensável. Tu pões tudo um bocado no mesmo saco. A osteopatia, que os nossos pais chamavam indireitas, não é? A fitoterapia, que usa muitas substâncias a que os fármacos também recorrem. Uhum. A acupuntura, como já falamos, há serviços de saúde, aliás, na Europa há serviços de saúde que integraram isso no Serviço Nacional de Saúde. O que não quer dizer que funcione. Mas eu estou só a fazer aqui. E a homeopatia, que é um logro absurdo do meu ponto de vista. E que também está muito integrado em vários serviços de saúde. O que eu digo é, não achas que para sermos rigorosos deveríamos conseguir fazer um debate em que distinguimos cada uma destas especialidades, porque elas, apesar de tudo, têm fundamentos diferentes? Sim, no limite, se quisermos ser rigorosos e se quisermos ser científicos, mais do que distinguir cada uma das especialidades, temos que distinguir cada um dos tratamentos dentro delas. E ver de facto que provas de eficácia e segurança é que tem cada um dos tratamentos. Que isso é o que acontece na medicina baseada na ciência. Nós não dizemos a dermatologia resulta. Não, nós avaliamos cada um dos tratamentos e cada um dos métodos de diagnóstico da dermatologia per si. Porque pode haver coisas na fitoterapia que resultam, e que resultam mesmo, não é? Que resultam por uma fantasia qualquer, porque resultam, aliás, em alguns casos,
A medicina não nasceu do nada, não é? Com certeza. A medicina, muitas vezes, a ciência, aliás, verificou coisas que já se faziam. Algumas delas resultavam sem se saber qual era a base científica. Porque, ainda hoje, aliás, a medicina usa coisas para as quais não tem uma explicação científica. Tem uma explicação estatística. Sabe que aquilo resulta, não sabe porquê. Sim. Isso pode acontecer na fitoterapia, pode acontecer em várias dessas atividades. Tu sabes que uma coisa resulta, não sabes explicar porquê. Isso faz lembrar aquela velha anedota, como é que se chama uma medicina alternativa que provou funcionar? Medicina. Sim. Portanto, não há... A questão é que aquilo que distingue os tratamentos de medicina, vamos chamar-lhe convencional, é eles terem passado... É verdade, poderá haver tratamentos, hipoteticamente, que nós não conhecemos o mecanismo de ação. Hoje em dia cada vez são menos. Mas, por exemplo, obviamente... Mas é verdade, quando a ciência começa, já tratávamos de coisas antes de termos um pensamento científico. E algumas delas resultavam pelo hábito. Depois as pessoas foram experimentando. Conhecimento empírico. Conhecimento empírico. Mas portanto aquilo resultava e ficaram ali. Desde que começámos a aplicar um método científico à ciência, que as coisas têm corrido muito melhor. Nós vivemos praticamente o dobro e tratamos doenças que nunca tratámos. Mas não podemos dizer que as duas coisas... Tratamentos de base empírica existem realmente há milhares de anos. Só agora é que conseguimos tratar porque não se passe pela cabeça que eu estou aqui a defender que as duas coisas têm a mesma validade, podemos não atirar fora, vamos pôr assim, atirar o bebê fora com a água do banho. Com certeza. E perceber que há, se calhar, coisas que nós podemos olhar com atenção, porque não tendo explicação científica, empiricamente conseguimos perceber porque é que elas funcionam e podemos estudá-las para perceber porque é que elas funcionam. Não achas que isso seria um ponto de vista de abertura em relação a este... Não estou, obviamente, por aqui a homeopatia, por razões evidentes, mas noutros casos, sim. Sim, com certeza. O problema é que isso já foi feito em grande medida. Achas que há centenas de ensaios clínicos feitos com terapias alternativas e revisões sistemáticas da literatura científica e meta-análises de dados, e o que acontece é que as terapias alternativas sistematicamente falham em produzir o mesmo nível de prova que são exigidos aos tratamentos convencionais. Mas, aliás, se é esse o argumento, se há coisas que funcionam, então estamos todos de acordo. Então, se há coisas que funcionam, que provem que funcionam, e então podem... Um desafio que eu faço frequentemente aos terapeutas alternativos é que aceitem sujeitar os seus tratamentos ao mesmo crivo que é exigido aos tratamentos convencionais para serem introduzidos no mercado. Porque realmente, apesar da medicina baseada na ciência ter falhas, e podemos falar delas, há um grau de exigência, um crivo que é exigido, uma prova que é necessário ser feita para que os tratamentos possam ser aprovados. Pode-se dizer muita coisa das terapias alternativas, mas não há uma única terapia alternativa que tenha um único tratamento a qual seja exigido esse crivo para poder ser praticada. Tu aceitarias a coparticipação de medicamentos, por exemplo, homeopáticos que passassem por testes iguais aos dos outros medicamentos? Se mostrassem a sua passassem pelos mesmíssimos por testes. Absurdo. Sim. Se por um grande absurdo. Sim. Os homeopáticos penso que serão um mau exemplo, porque esses, tendo em conta que são água e açúcar, nunca iriam... Mas não tem que ser obrigatoriamente homeopata, a medicina tradicional chinesa, da fitoterapia. Sim, com certeza. Aceitarias passando pelos mesmos testes? Aceitarias. Aliás, não é impossível. Há um prémio Nobel recente da medicina que foi de uma investigadora que trabalhava num instituto de medicina tradicional chinesa, que identificou um composto de uma planta que era utilizado na medicina tradicional chinesa há muito tempo e que de facto tem um efeito muito grande e muito eficaz no tratamento da malária. Portanto, mas aqui estamos a falar de quais é a etnofarmacologia, ou seja, de aplicar os métodos da ciência. Eu percebi e evidentemente eu concordo. Portanto, com isso não tenho problema nenhum. Eu concordo contigo. Eu quando estou a fazer esta insistência, tem a ver com isto. Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Se o facto de estarmos a construir a cavar um fosso argumentativo entre a ciência e o resto não limitará a ciência em alguma abertura a aprender com o resto. Não é a desistir do seu método científico. É a aplicar o método científico ao resto e ir aprendendo, que aliás foi o que fez sempre. Não é? Eu creio que não. Eu creio que a etnofarmacologia já teve grande sucesso até agora. Basta pensar, por exemplo, no caso da aspirina, que de facto se baseia numa substância que se pode extrair da casca do salgueiro e que já era conhecida há muito tempo, até da medicina tradicional chinesa, que é o ácido salicílico, que depois sofre uma modificação química, que é a acetilação, e transforma-se num analgésico ainda mais potente, que é o ácido acetilsalicílico. Portanto, eu não creio... Eu acho que para a ciência é um bocadinho indiferente de onde é que vêm as ideias.
Há de facto substâncias que são usadas em tratamentos que de facto têm uma origem digamos, em medicinas tradicionais, em farmacologias Poderíamos tradicionais. dizer que até é mais aberta do que as chamadas alternativas que se recusam a aplicar o método científico. A questão é que se não, eu concordo com isso, o problema é que eles não concordam, ou seja, eles dizem que eu estou mesmo a cavar um fosso, porque se nós aplicarmos esse crivo às terapias alternativas, o mesmo crivo que exigimos para os tratamentos ditos convencionais, sobra muito pouco. Da homeopatia não sobra nada. E da medicina chinesa, se calhar, a acupuntura também não sobra nada. Não sobra nada, não é? Da acupuntura não. Talvez determinados tipos de dor, quer dizer, coisas muito, uma pequena prova de uma pequena melhoria em determinados tipos de dor muito específicos. Portanto, se a pergunta é se os poucos tratamentos das terapias alternativas passarem pelo mesmo crivo daquele que é exigido à medicina convencional, acho que não vejo nenhum problema. Como é que tu respondes aos que acham que estamos perante diferenças culturais e que o teu olhar é totalmente, não digo eurocêntrico, mas ocidental-ocêntrico, se quiseres. Como é que tu olhas para este olhar? Ou seja, que é um olhar sobre o mundo, sobre o corpo, sobre a existência totalmente culturalmente marcado. Discordo. A ciência não há uma ciência europeia, não há uma ciência original, não há uma ciência porque a natureza é a mesma, as leis da natureza são as mesmas em qualquer lugar do universo. Um avião para voar recorre às mesmas leis da aerodinâmica, independentemente da cultura do país que esteja a sobrevoar. E os seres humanos, apesar das suas diferenças culturais e até biológicas, em alguns casos, são essencialmente iguais. Embora agora tenho que fazer aqui um asterisco para faz os asteriscos se quiser. Obviamente que determinados grupos populacionais poderão ter doenças muito específicas que decorrem dessas populações e que têm incidências diferentes e características diferentes. E até por razões culturais. Não só por razões biológicas, porque isso tem influência na forma como as pessoas vivem, como as pessoas lidam com o seu corpo, como as pessoas... Não, por exemplo... a separação corpo-mente não é estanque. Mas eu agora estava a pensar nas questões biológicas. Sim, por exemplo, a incidência da anemia falciforme é muito mais elevada em africanos, porque um dos genes, por ter uma cópia do gene da anemia falciforme confere proteção contra a malária. Ter as duas causa uma doença gravíssima, que é a anemia falciforme. Ter apenas não causa a doença e confere proteção contra a malária. Portanto, isso aí, a seleção natural acabou por favorecer as pessoas que tinham esse gene, porque conferia de facto uma proteção contra a malária, por isso as populações de origem africana têm uma... Ou seja, onde há malária tem mais probabilidade... Há de facto algumas doenças muito específicas em determinadas populações do mundo. Sim, mas isso não é cultural, não é? Isso não é cultural. E obviamente que aí, até sou eu o primeiro a dizer que a ciência se deve dedicar mais a estudar doenças de populações que não estão tão bem estudadas, como doenças que têm elevadíssimas prevalências, por exemplo, em populações na Índia. Como nós sabemos, a malária não teve nem por sombras direito ao mesmo grau de investigação do que as doenças que são prevalecentes em sociedades europeias e ocidentais, não é? É verdade. Mas isso tem a ver com outra coisa que chegaremos. Mas aquilo que são as doenças gerais, as doenças que a maioria as doenças que nós temos aqui, vamos agora centrar-nos em Portugal. Sim. Essas doenças não vamos lá ver, não é uma visão, não estamos a falar de uma ciência ocidental, estamos a falar de uma ciência que o que interessa não é se é ocidental ou de uma medicina, não interessa se é ocidental ou oriental, interessa se tem provas de que trata e é segura ou não, independentemente da sua origem. Não existe uma medicina ocidental, existe uma medicina. Também tens batido contra as resistências à utilização dos organismos geneticamente modificados na agricultura, deixando de lado as críticas aos OGM por razões económicas, que têm a ver com a concentração de poder nas multinacionais, que são as minhas, e esse é outro debate, mas não é o que nos traz aqui. Mas a nossa conversa hoje que são específicas dos OGM? Não, acho que só todas as sementes que praticamente os agricultores compram no mundo às mesmas empresas. Mas acho que os OGMs, por exemplo, o facto de tu não poderes ter sementes, ou seja, de teres que comprar permanentemente todos os anos sementes à Monsanto e não os produzir tu, porque aquilo é feito de tal forma que isso não possa acontecer, é uma forma de criar uma dependência em relação a uma empresa
contra a qual eu acho que os Estados têm que se Mas bater. hoje em dia os agricultores já não se baseiam essencialmente nas sementes que guardam de um ano para o outro. Não se baseiam os que não se baseiam. Acabam A por agricultura, poder... não se baseiam os que não se baseiam. A agricultura de subsistência baseia-se e precisa dela. E o problema, e como tu sabes, há muitos sítios onde, por simplesmente, hoje isto já é praticamente impossível por causa dos OGMs e por causa da Monsanto. Ou seja, esta é uma questão económica e política que vamos excluir deste debate, porque não é essa a questão eu compreendo que preocupa os cientistas. Subscrevo o problema. Agora, não acho que seja específico dos OGM. A maioria das sementes... Então, os OGM são mais um instrumento. São mais um instrumento. Não é? Já são compradas das mesmas 10 empresas agroquímicas no mundo. São, com a única diferença que há formas de impedir que os agricultores eles próprios reaproveitem e passem a ser, se quiseres, proprietários do que vão produzindo. Mas deixa-me eu, que não é disto que eu quero falar. Não achas que o princípio de prudência, agora estou a falar em relação aos efeitos para a saúde pública, porque é esse o grande debate, não é? Se não achas que o princípio de prudência obrigaria os Estados a legislar e a limitar a utilização de OGMs? Esta pergunta é extensível ao uso do glifosato, por exemplo, que também é um debate bastante presente hoje em dia. Ou seja, se não achas que... Uma coisa é o que a ciência nos diz, outra coisa é, como nós sabemos, porque a ciência é falível, é por isso mesmo que ela se corrige a si própria. Aliás, essa é a sua grande vantagem, é que a ciência se corrige e que o poder político pode ser mais conservador do que a ciência, porque tem que lidar com coisas que a ciência não tem que lidar. Se não achas que o princípio da prudência levaria a mais cautela do que aquela que eu pressinto da tua posição? Eu acho que se deve ter prudência com a aprovação de OGMs, mas a questão é um bocadinho a contrária. É se o princípio do preconceito contra os OGMs deve ser absoluto contra todo e qualquer OGM. Ou seja, a oposição aos OGMs, aos organismos, às sementes geneticamente modificadas, baseia-se que são todas más por serem geneticamente modificadas, independentemente da modificação que tenham. Em geral, a modificação que tenha tem um gene a mais, mas também pode acontecer que tenha um gene a menos. E esse gene tem uma característica qualquer, uma vantagem qualquer. Por exemplo, existe o milho BT, que tem um gene de uma toxina do Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria, e aqui tens nesta entrevista tens uma enorme vantagem em relação a outras que eu fiz, é que metade das vezes eu não te posso contradizer, porque não sei nada de ciência. Sim, mas essa toxina é um pesticida natural, que curiosamente essa bactéria, o Bacillus thuringiensis, até pode ser utilizado de acordo com as regras da agricultura biológica. No entanto, essas mesmas pessoas que defendem a agricultura biológica são contra que haja espécies de plantas que já contenham o gene da toxina em si, portanto não precisem da bactéria. Portanto, o que é que eu defendo? Defendo de facto prudência, não defendo que se utilizem sementes modificadas sem qualquer tipo de avaliação. E não percebes... E penso que são. Sabes que há muitos avanços científicos mas que foram implementados e a gente descobriu mais tarde que causaram bastante dano que não era conhecido na altura. Sim, com certeza. Não compreendes que o poder político seja mais conservador do que os cientistas seriam? Compreendo. Então, mas reparemos, isso aí, a questão pode-se pôr uma questão parecida relativamente aos medicamentos. Obviamente que antes de introduzir um medicamento no mercado é preciso fazer anos e anos, possivelmente muitas vezes 10 anos de estudos e de ensaios clínicos, mas depois de introduzido no mercado, tendo em conta que podem surgir coisas muito raras, são feitos estudos epidemiológicos. O medicamento é acompanhado depois de ser introduzido. E quanto ao glifosato? Tens a mesma posição? Porquê é que achas que há uma resistência tão grande? A resistência é mesmo bastante tão grande. Ou seja, eu acho que os organismos geneticamente modificados devem ser avaliados antes de serem introduzidos e depois, obviamente, tal como outras coisas que têm um potencial risco. A questão é, nós estamos em posição de abandonar essa solução do ponto de vista da agricultura, do ponto de vista da alimentação humana? Podemos deitar fora esta solução porque achamos que não gostamos dela? Se estivermos certos que podemos, que não vamos precisar de plantas com características especiais... O que é que aconteceria se abandonasse os OGMs agora? Haveria fome no mundo? Agora, provavelmente não. A questão é, será que com uma população em crescimento
com a necessidade talvez de tornar as plantas mais produtivas, de cada hectare de terra mais produtivo, de que plantas que se calhar precisem de menos recursos. Os organismos geneticamente modificados por vezes permitem a utilização de menos pesticidas, não é o caso, por exemplo, do milho BT. Ou seja, a minha questão não é que os OGMs vão resolver todos os problemas. A minha questão é que, tendo em conta que até hoje todas as espécies de plantas modificadas não há nenhuma prova que tenham impactos negativos na saúde pública. Aliás, eles têm que provar a sua equivalência nutricional. Não vejo que por motivos irracionais nós nos oponhamos a eles. Isso aplica-se ao glifosato também? O glifosato também está relacionado... Porque é um tema tem sido mais polémico. Sim, o glifosato está relacionado também com os OGMs. Sim, pois eu sei. Porque ele é usado em conjunto com plantas até da Monsanto, que são resistentes ao glifosato, portanto podemos aspergir os campos com glifosato à vontade, mata tudo menos a nossa planta, a planta que queremos cultivar. O glifosato é um tema complexo. O que eu pergunto é quais são as alternativas ao glifosato. Portanto, se deixarmos de utilizar glifosato, o que é que vamos utilizar em seu lugar? E quais são os impactos na saúde e no ambiente que têm esses outros pesticidas, esses outros herbicidas alternativos ao glifosato? A verdade é que um dos relatórios dos especialistas que foram contratados pela União Europeia para avaliar a segurança do glifosato foram acusados pelo Le Monde, recentemente, de copiarem em 70% do seu relatório textos da Monsanto. E estamos a falar do Le Monde, que não é muito dado a teorias da conspiração. E há imensas histórias destas que não se resumem todas. Nós sabemos que há muitas teorias da conspiração, mas há histórias destas que não são teoria da conspiração. Existe a convicção de que muitos cientistas abdicam do rigor e da independência para satisfazer a indústria de que muitas vezes depende a sua carreira. Em ciências económicas vimos isso de forma clara na crise financeira, mas não é disso que estamos a falar de outro tipo de ciências. Já lá vai. Não, eu dei um exemplo. Sim. A minha pergunta é, se não achas que o teu discurso, que trata a comunidade científica como se fosse neutra e apenas preocupada com a verdade, não é um pouco ingênuo? Se podes ignorar o contexto económico em que a ciência se produz. Mas qual contexto económico? Um contexto em que o lucro tem de tal forma esmagadora a sua importância que não são poucos, mesmo nada poucos, os cientistas que estão absolutamente disponíveis para... É porque isto se calhar é uma das bases da desconfiança crescente das pessoas em relação à ciência. É saberem se não estão à frente, se o que tem à frente é um cientista ou um comerciante, e muitas vezes é um comerciante. Ou alguém que está disponível para seguir atalhos. Essa é a vantagem da ciência, que a ciência é um empreendimento global. Não é possível, obviamente, induzir determinados cientistas particulares a mais práticas e mais condutas. Com certeza que é. Agora, sendo a ciência um empreendimento global, viciar o conhecimento científico num determinado sentido implicava controlar um grande número de atores, implicava controlar agências de financiamento em todo o mundo, implicava controlar... uma quantidade enorme de institutos de investigação e de cientistas e de grupos de investigação, implicava controlar uma quantidade enorme de revistas científicas, de editores, de revisores destas revistas científicas. Portanto, mesmo que isso seja possível fazer pontualmente, em alguns casos, eu não creio que seja possível, durante muito tempo, viciar o conhecimento científico num determinado sentido num assunto em que haja interesse generalizado da comunidade científica, ou seja, que haja muitos investigadores a trabalharem nesse assunto em várias partes do mundo. Obviamente que eu não tenho uma visão ingênua da ciência. A ciência é feita por homens. Em contextos económicos, em contextos que o financiamento, com certeza, que o financiamento de investigações depende cada vez mais dos interesses económicos e não dos Estados. Ou seja, eu acho que há... Mas o que eu estou a dizer é que o processo científico é suficientemente robusto para não depender da integridade individual. Mas, por exemplo, não te espanta esta acusação do Le Monde em relação ao estudo que defende o glifosato? Não me espanta. Não te espanta? Não, com certeza. Já houve fraudes científicas, elas acabam por ser... E elas provavelmente tenderão a ser tão mais habituais, mas, quanto exemplo, mais a ciência dependa exclusivamente do lucro. É verdade.
Com certeza. Em áreas em que haja grandes interesses económicos é mais provável que hajam interesses económicos ou que sejam pontos quentes, mesmo que não sejam interesses económicos. O caso da medicina é um caso evidente. Mas reparemos, por exemplo, há também, no caso dos organismos geneticamente modificados, também há um artigo publicado aqui há 2 anos por um investigador francês chamado Seralini, que é um artigo de absoluta má conduta científica. É um famoso artigo em que aparecem uma série de ratos com cancros gigantes por causa do glifosato e de milho Roundup, milho da Monsanto resistente ao glifosato, e que foi divulgado de uma forma absolutamente manipuladora pelos meios de comunicação social, em que ele fez os jornalistas assinarem termos de confidencialidade e prometerem a pé juntos por todos os santinhos que não iam falar com mais ninguém enquanto dessem a notícia do estudo, para conseguir um impacto espetacular e unilateral dos seus resultados, quando o estudo tinha imensas falhas, tanto que o estudo acabou cerca de um ano depois por ser retirado. Faz-me lembrar quando tirei um curso de paraquedismo aos 17 anos e o meu instrutor estava a fazer as últimas revisões antes dos saltos e eu tive uma dúvida, perguntei-lhe: então, e se o meu paraquedas reserva também não abrir? E ele respondeu: não te preocupes, isso também só acontece uma vez. E a fraude científica e a má conduta científica também tende a ser assim. Em geral, os cientistas não têm uma segunda oportunidade. Quando estão envolvidos numa grande fraude e que é denunciada, eles acabam por ser proscritos da comunidade científica. Portanto, podendo haver má conduta científica e alguns estudos manipulados, até há muitos estudos manipulados que mostram que as terapias alternativas são bestiais. Mesmo assim, o processo científico é suficientemente robusto para, ao fim de algum tempo, desde que haja um número suficiente de grupos a trabalhar disso no mundo, grupos independentes, conseguimos obter conhecimento consistente acerca de um determinado assunto. Não tens algum receio que a tua lógica aplicada às ciências sociais torne o debate político impossível e torne a nossa democracia em tecnocracias antidemocráticas? Ou seja, imagina a ideia da ciência ascética e neutra aplicada à economia ou à história. Há muitas pessoas das ciências chamadas exatas, vamos chamar-lhes exatas por facilidade, que o fazem, por vezes mostrando tanta ignorância em relação às ciências sociais como os curiosos que se julgam médicos. E o resultado é bastante assustador. Ou seja, se não tens algum receio, porque as ciências exatas, as ciências sociais, sendo sociais, tendo características evidentemente, não deixam de ser ciências, são ciências, não é? Que aplicam de forma diferente, não plena, o método científico. E a minha dúvida é se imagina isto aplicado à economia ou à história, esta lógica. Eu não defendo tecnocracias, eu defendo que a ciência informa o poder político e defendo que o poder deve assentar na vontade do povo. A ciência assenta em provas, a democracia assenta na vontade do povo. Eu acho que assim é que deve estar bem. A ciência e a democracia, ou a ciência e a liberdade, são duas faces da mesma moeda, mas são duas faces diferentes. Sendo que o grau de pluralismo nas ciências sociais, mesmo dentro delas, tem que ser diferente das ciências exatas, imagino eu, não é? Sim, as ciências sociais são diferentes, não são cópias exatas das ciências naturais com um objeto de estudo diferente. Tem métodos... Já a maior parte das vezes não podem fazer experimentação, começa logo por aí, ou em muitos casos não podem fazer experimentação, que é logo uma grande desabitação, não é? A não ser que não sigam alguns princípios éticos fundamentais que impedem, evidentemente, a experimentação. Eu acho que há mais na vida do que as ciências naturais, há uma série de áreas que são importantes para nós e que não são ciência. A ciência tem um grau de aplicação, as ciências naturais têm um grau de aplicação muito específico e com muita utilidade, mas não dá resposta a tudo. Mas tu achas que as ciências sociais são ciências ou achas que não? Acho que são ciências. Mais ou menos. Não, acho que são ciências, acho que são ciências muito úteis. Obviamente, sim. Nós falamos de ciências sociais todos os dias. Quando falamos na taxa de desemprego, quando falamos no PIB. Até quando falamos nestes temas, estamos a falar sempre de ciências sociais. Não tenho nada, aliás, tenho tudo a favor das ciências sociais. Não vejo as ciências sociais de nenhuma forma menor. E as ciências sociais não quer dizer que também não existam... As ciências sociais talvez tenham um problema de afirmação pública, que é que se dedicam a temas que também têm, dos quais também emergem pontos de vista do senso comum. Sim. E estão sempre um pouco a competir com o senso comum e muitas vezes discordam do senso comum, ou seja, vão contra o senso comum, enquanto as ciências naturais, pelo contrário, aplicam métodos e técnicas que o senso comum não acede, mas muitas vezes estão em linha com o senso comum. O senso comum percebe que quando se larga uma pedra a uma determinada altura ela cai. Portanto,
Eu acho que as ciências sociais, tal como as ciências naturais, também devem se preocupar com as suas boas práticas e... É que o pluralismo é, na minha opinião, uma delas. Sim, as ciências sociais, talvez eu posso comentar um bocadinho nisto, já é um bocadinho diferente. A diferença entre ciências sociais e ciências naturais. As ciências naturais, de facto, têm a ilusão, muitos cientistas das ciências naturais têm a ilusão de partir de um ponto de vista de neutralidade, o que não é verdade. Por exemplo, quando observo proteínas a partir da localização dos seus eletrões, estou a vê-las de uma determinada forma e que me faz ver mal as partes das proteínas que têm menos eletrões. Portanto, eu vejo, por exemplo, os hidrogénios, que são os átomos que existem mais numa proteína, praticamente não se vêem com estas técnicas, que é uma cristalografia de raio-x, que via os eletrões da proteína, foi a minha técnica do meu doutoramento. As ciências sociais são muito conscientes do seu ponto de vista. Eu sou um homem de famílias católicas, europeu, e assumo muito o seu ponto de vista, assumo muito o seu ponto de observação para construir o conhecimento a partir daí. As ciências naturais não. As ciências naturais talvez pequem um pouco por, às vezes, até excessivamente presumirem uma neutralidade de ponto de vista que obviamente não é absoluto. Uma coisa que as ciências sociais poderiam estudar bem, que tem a ver com esta história dos movimentos anti-vacinas, que eu devo dizer-te que é dos temas que eu mais gosto, porque é talvez destes temas sobre a pseudociência aquele que tem que permite um debate político mais interessante sobre o individualismo reinante, a incompreensão de como o coletivo, a inserção no coletivo corresponde a uma necessidade e um dever. Em muitos casos é um dever. Isto é muito difícil de explicar às pessoas. É um dever. E os limites da nossa própria liberdade, até em relação ao nosso corpo. Eu acho que é um tema apaixonante, fora, aliás, do debate científico, mas em relação às repercussões, portanto, tu pensas que há o risco das antivacinas virem a ter força em Portugal. É uma das coisas boas, umas boas notícias em Portugal ainda é uma coisa totalmente marginal. A confiança no Plano Nacional de Vacinas ainda é muitíssimo mais alta do que na maior parte dos países europeus. Tu achas que há o risco de virem a crescer? O risco há. Agora, de facto, a situação, de momento, não é alarmante em Portugal, embora, quando nós olhamos para as estatísticas, isso não significa que não haja, apesar do número global ser pequeno, de pessoas que não vacinam, não haja bolhas de não vacinação que constituem curiosamente, em meios mais informados e socialmente mais altos. É muito curioso isso, é verdade. É verdade. Onde é que falhámos? É uma boa pergunta. Isso mostra um pouco que a comunicação de ciência não é uma coisa óbvia. Há estudos que mostram que as pessoas confiam mais na ciência à medida que vão sabendo mais sobre ciência, mas depois a curva atinge um certo patamar e depois desce. Eu tenho algumas teses sobre que ultrapassam esta questão das vacinas, que têm a ver exatamente com... Mas é verdade. Eu acho que há uma crise de autoridade. Foi agora conhecido... Isto parece uma pessoa do CDS, agora a dizer isto, há uma crise de autoridade. Foi agora conhecido um relatório da Gallup, uma entidade norte-americana que fez um inquérito mundial com cerca de 140 mil pessoas em dezenas de países, incluindo Portugal, e que de facto chegou à conclusão que os movimentos anti-vacinas têm de facto uma expressão especialmente elevada em pessoas com educação elevada também. Porque achas que julgam, sabem mais, é isso? Possivelmente a ilusão do conhecimento e também é chorar de barriga cheia, não é? Sim. Hoje em dia as pessoas não contactam, nunca conheceram ninguém com algumas das doenças contagiosas que aliás, um dos argumentos que extraordinariamente utilizou é dizer como essa doença já não existe, qual é o sentido de nos vacinar? E alguém explicar porque é que já não existe, o que é que aconteceu para ela já não existir. As vacinas são vítimas do seu próprio sucesso. Eu acho que há risco, há sempre risco, e acho que o Estado português estar a dar uma validação artificial a práticas pseudocientíficas, que são as terapias alternativas, que são um dos grandes terrenos férteis dos movimentos anti-vacinas, acho que é alimentar e fomentar esse risco. Como é que a Direção-Geral de Saúde pode dizer às pessoas para se vacinarem e depois essa mesma Direção-Geral de Saúde vai passar cédulas profissionais aos tipos que nos consultórios dizem para as pessoas não se vacinarem e que têm vacinas alternativas. Também há um relatório europeu que mostra que entre os grupos de antivacinas na Europa, um dos grupos significativos, não é o único, são os utilizadores de medicinas alternativas, que têm taxas de vacinação muito inferiores ao resto das populações onde se inserem. Tu achas que ver os deputados
capazes de decidirem que vacinas é que entram no Plano Nacional de Vacinas não ajuda a que as pessoas acreditem que o Plano Nacional de Vacinas resulta de decisões científicas, não resulta de decisões científicas e técnicas, mas de decisões políticas. Acho que eu penso que isso houve um recuo nessa questão. Acho que isso seria péssimo, obviamente. Não achas que é preciso um cuidado especial do poder político? Quando eu digo isto, digo, por exemplo, também dizer o Parlamento querer, no caso é um partido especificamente, querer dizer o que os médicos devem ou não devem dar prescrever Ritalina ou não devem prescrever Ritalina, ou seja, fazer as pessoas acreditar que a decisão deste ou daquele medicamento, desta ou daquela vacina, não resulta do conhecimento científico, resulta de decisão política, porque no dia em que as pessoas acreditarem que resulta de decisão política, então acham, ok, tanto pode ser esta como pode ser a oposta, e os políticos podem decidir que as vacinas causam ataques epiléticos, e pronto. Não achas que é preciso especial rigor, mais do que antes até existia, sobre os procedimentos a ter nestas coisas? Acho que sim, com certeza. Acho que toda a gente compreende que não deve ser o poder político a definir as especificações de um avião ou definir como é que deve ser feito o combate a incêndios, mas sim pessoas que realmente percebam de aeronáutica, de engenharia ou de fogos. E portanto, isso é aquela diferença entre a ciência e a democracia. Obviamente que a ciência não é democrática. A ciência não é democrática, não é por mais pessoas levantarem o braço no ar a dizer que uma coisa está certa que ela está certa. Aliás, há uma famosa história que uma vez disseram a Einstein que havia 200 físicos que tinham assinado uma carta a dizer que a teoria da relatividade estava errada. Ele respondeu: porquê 200? Se eu tivesse errado bastava um. E portanto, obviamente, nestes casos, aquilo que melhor pode servir a população, as pessoas, o bem-estar, é decisões o melhor informadas possíveis pelo conhecimento científico. Cabe ao poder político. Porquê é que achas que o movimento anti-vacina não é só o desconhecimento? Achas que há aqui, tu falaste de uma coisa que é, as pessoas já não veem, falamos de barriga cheia, é verdade, eu acho que isso é uma coisa que conta muitíssimo, e não só nas vacinas, nas medicinas não convencionais, no desprezo pela ciência, no desprezo pela medicina, resulta que são tudo doenças, do meu ponto de vista, doenças de conforto. Mas não haverá um pouco mais do que isso, ou seja, a ideia da vacinação, que é a ideia de nós fazemos todos a mesma coisa para nos proteger enquanto grupo, o efeito de rebanho. Sim. Só a própria expressão é imunidade, mas em inglês é herd immunity, sim. É imunidade de rebanho, sim. De rebanho. Em inglês. Só a expressão é muito difícil hoje de aguentar, das pessoas dizerem, sim, tu fazes parte do rebanho. É uma expressão infeliz dos anglo-saxónicos. Eu gosto da expressão. Nós temos imunidade de grupo, é muito melhor. Sim, mas é que eu gosto da expressão, não é para achar que nós somos um rebanho, é achar que nós somos várias coisas. Sim. Somos indivíduos livres, sim, mas rebanho portadores de individualidade, etc. Mas também somos, por muito que nos doa, um animal gregário que vive em coletivo e que em algumas coisas é mesmo um rebanho. E não achas que há uma das razões para as pessoas procurarem cada um a sua ciência, cada um a sua verdade, tem a ver com esta doença do individualismo absoluto, das pessoas acharem que... Sim, completamente, sem dúvida. Acho que é um dos fatores que contribui, obviamente. Acho que as pessoas, muitas pessoas pensam, isto agora já é uma especulação total, que se põem em oposição às alternativas, adotam as terapias alternativas com uma certa forma de se colocarem numa posição de oposição à hierarquia convencional, seja a hierarquia do conhecimento, seja a hierarquia formal, portanto, como uma certa atitude subversiva e afirmação individual, e também como sentimento de pertença a um grupo. Nós somos todos, temos aqui um grupo em que somos todos contra as vacinas e acabam por encontrar digamos, uma identidade de grupo e de um motivo de coesão, no fundo, nessa união contra um certo mainstream que procuram contrariar. Assisti ao último debate do prós e contras sobre as terapêuticas não convencionais, em que tu participaste, e parece-me que, pelo menos para a maioria das pessoas, eu incluído, vocês perderam. Eu não estou a dizer que perderam nos argumentos, não é isso que eu estou a dizer, e que o perderam por alguma arrogância. Não achas que esse é um dos problemas dos que defendem o ponto de vista, do meu ponto de vista correto, vocês defendem? No momento de crise da autoridade de todos os poderes, isto não é um pormenor. Não sentes um pouco que as pessoas vos cobram alguma... Ou seja, a certeza, não é a certeza de terem razão, a convicção de que têm do vosso lado
o saber científico e técnico vos dá, a quem está neste combate, e ainda bem que o estão, uma postura de incompreensível arrogância perante os outros. Já alguma vez pensaste nisso? Sim. Sobretudo depois do prós e contras, eu não sei se fazes o mesmo balanço que eu estava por vocês, por assim dizer, como é evidente, e senti isto. Como disse um dos membros do painel do meu lado, na sua primeira intervenção, o debate estava perdido a partir do momento em que existia, uma vez que era um debate em que estava em pé de igualdade a verdade e a mentira, à semelhança de muitos outros debates que já houve nesse sentido, por exemplo com as alterações climáticas. Durante anos houve debates em que se punham negacionistas das alterações climáticas a debaterem com cientistas climáticos. Mas neste caso, apesar disso, às vezes é preciso ir confrontar a mentira, especialmente quando a mentira está tão generalizada. Mas sabes que a verdade não é só neste debate. A verdade já tive que debater muitas vezes com a mentira. Pois é. Mas um debate sempre que foi arrogante, perdeu. Sim, há sempre esse risco. E há aqui um problema que é de percepção. Há a questão do meio caminho. As pessoas, para não serem vistas como arrogantes, se calhar deveriam fazer meio caminho entre a verdade e a mentira. Avançar uns passos em direção à mentira, e a mentira se calhar até estava disposta a também dar uns passinhos em direção à verdade. Íamos todos muito felizes e contentes para casa. Mas a questão é que não faz sentido digamos, ir a meio caminho entre a verdade e a mentira. Quer dizer, nós não podemos abdicar de defender aquilo que de facto tem fundamento científico, por muito absurdo que isso pareça, dada a generalização de ideias anticientíficas. E se pensarmos bem, mas se pensarmos bem mesmo, o que é realmente arrogante é querer impor às pessoas as suas ideias sem qualquer fundamento científico, que é o que fazem as terapias alternativas. Isso Sim, na realidade não há nada mais arrogante que isso. É arrogância suprema. Ou outras coisas ainda mais originais, como evocar conhecimento que ainda não temos, ou seja, conhecimento futuro, hipotético conhecimento futuro, em prol das nossas ideias atuais, que é de uma desonestidade intelectual tremenda. Portanto, a verdadeira arrogância é de quem acha que não precisa de provas, a não ser a sua autoridade. Repara na quantidade de nomes que existem nas terapias alternativas, de nomes de pessoas que são usadas porque são muito importantes e sabichonas para validar as terapias alternativas. Basta pensar que a maior rede da acupuntura em Portugal tem o nome de uma pessoa. Que é o Pedro Schoy. O Pedro Schoy, com certeza. Portanto, é uma validação absolutamente autoritária. É aquela pessoa, é o nome daquela pessoa que confere a validade àquele tratamento. Isso é de uma arrogância absoluta. Se nós pensarmos bem, os tratamentos de medicina baseada na ciência, nós raramente sabemos o nome de alguma pessoa que esteve envolvida no seu desenvolvimento. A não ser quando isso dá um nome à própria doença ou à própria... Sim, é verdade, mas são raros os casos. A negação da intervenção humana nas alterações, para terminarmos para o último assunto, a negação da intervenção humana nas alterações climáticas é uma negação de uma evidência científica, ou pelo menos de um consenso científico. Certo. Consenso. Não falei de unanimidade porque isso não existe. Existe um consenso científico. Mas achas que não há espaço para o contraditório? Exatamente nesta linha do que estávamos a falar. Achas mal que negacionistas tenham sido convidados para falar na Universidade do Porto? Acho muito mal. Tu não achas que a ciência precisa tendo em conta que há minorias científicas, podes desvalorizá-las, não é? Mas não é? Que esse ponto de vista pode bloquear a própria ciência. Ou seja, a partir de um determinado momento silenciamos aqueles que defendem coisas que nos parecem totalmente absurdas para um debate científico. Eu não estou a falar para um debate estritamente político, estou a falar para um debate científico. Não achas que isso é arriscado? Em teoria, qualquer debate é admissível. Até podemos debater se é legítimo bater na mulher, ou se juntarmos aos... São debates estritamente civilizacionais. Estou a falar de um debate político, estou a falar de um debate científico. A questão é o debate como objeto de comunicação. Estamos a falar de debates académicos ou debates científicos. Do ponto de vista científico, esse debate não existe. As alterações climáticas, os factos fundamentais das alterações... Não é que alterações climáticas, é da origem humana
das alterações climáticas. Um dos factos fundamentais das alterações climáticas, ou seja, que de facto o aumento da temperatura da Terra está a aumentar por causa das emissões de gases com efeito de estufa, com origem nas atividades humanas. Isso já não há ninguém, a primeira parte já não há ninguém a negar, havia, mas já não há ninguém a negar. Mas do ponto de vista científico não há uma segunda corrente em relação a isto. O consenso em relação a isto é avassalador. As últimas revisões da literatura científica apontam para um consenso de 97% à volta destes factos. Portanto, não existe uma segunda corrente acerca disto. Portanto, nós quando fazemos um debate, que é um objeto de comunicação, seja porque é um evento aberto ao público em geral, seja porque é um debate televisivo, e pomos em pé de igualdade os dois pontos de vista, estamos a criar a ilusão de que existe uma controvérsia científica. Ou seja, por haver uma controvérsia naquele debate e por haver ali duas posições que têm igual estatuto, mesmo quando são todos cientistas, mesmo quando são todos cientistas os que estão a participar no debate e a pessoa que convida para o debate, ou seja, dentro da própria comunidade científica não pode haver tabus. Mas não há. Vamos lá ver, se alguém neste momento conseguir apresentar provas, uma linha, algum modelo, algum tipo de evidência que ponha em causa tudo isto, que é muito pouco provável que isso aconteça, mas não estou a dizer que não houvesse alguma resistência a algum conservadorismo. Há sempre, tem havido sempre. Esta ideia, todas as ideias inovadoras na ciência, e bem, são vistas sempre com ceticismo. As ideias em ciência sobrevivem, as conseguem aguentar todos os ataques e todas as que lhes são feitos. Portanto, obviamente, se houver realmente correntes alternativas que se queiram afirmar como científicas, então têm que utilizar os meios próprios da ciência. Os meios próprios da ciência são a publicação científica em revistas especializadas, sujeitas à revisão pelos pares. É isso que é o processo científico. Terão depois que ser, obviamente, confirmadas por grupos independentes. É assim que as novas ideias se afirmam na ciência. É assim que qualquer ideia se afirma na ciência. Agora, não se afirma em debates públicos, digamos, que não são debates científicos, são debates abertos ao público. Essa conferência no Porto, não era uma conferência científica, porque o debate científico não está neste ponto. E para voltar a esse ponto, aquilo que é preciso fazer não é ir fazer conferências públicas a afirmar essas ideias, é de facto conseguir afirmá-las dentro da comunidade científica. Publicar nas revistas, etc. Exatamente. Curiosamente, alguns partidos que fizeram das alterações climáticas bandeiras recentes são os mesmos que negam a ciência quando falam em medicina, quando falam em vacinas. Há aqui o que demonstra um bocado aquela ideia que eu estava a tentar contrariar no início, que há os que são a favor e os contra a ciência. Ela está sempre em disputa, na realidade, quando se trata de questões políticas. É extremamente incoerente. É assim uma ciência à la carte. Agora a ciência ajuda aqui um ponto de vista que eu até defendo, aqui não ajuda, portanto vamos escolher aqui da ciência. Que é curioso que o partido que ganhou agora a maior visibilidade na história das alterações climáticas, que é o PAN, é talvez o partido, vamos pôr assim, mais anticientífico, completamente, que tem representação parlamentar, e mesmo dos que não têm representação parlamentar. É verdade. Isso não achas uma coisa interessante do nosso tempo? Perceber que do lado do combate às alterações climáticas e dos que aliás combatem os negacionistas, há imensa gente. É verdade. Que só quer a ciência, só aceita a ciência naquela coisa muito específica. Com certeza. O que acontece é que hoje em dia as pessoas percebem o valor da ciência, percebem que a ciência inspira confiança nas pessoas e procuram disfarçar as suas ideias de ciência o mais que podem. Portanto, nos momentos em que a ciência por acaso apoia as suas ideias, aproveitam a ciência. Quando a ciência não apoia as suas ideias, aproveitam a pseudociência que parece a ciência. É por isso que tu chamas de pseudociência, e não, ou seja, não é exatamente a mesma coisa. Pseudociência e ignorância, não é? Não são a mesma coisa, não é? A pseudociência é a ignorância tentada disfarçada de ciência. A ignorância é uma coisa que ainda pode ter solução. A ignorância, com conhecimento, as pessoas podem ficar a saber. A pseudociência não, já é uma falsificação de conhecimento intencional. Para terminarmos, a crise da credibilidade da ciência não é também uma crise, eu disse isso no início, uma crise de credibilidade no progresso que nos levou quase ao colapso do planeta. Ou seja, se uma das razões porque as pessoas se cansaram da ciência, do desenvolvimento e do progresso científico, é porque de repente perceberam que ele também contribuiu para a destruição do planeta.
Eu penso que isso é uma ideia um bocadinho ingênua. Repara, nós estamos a modificar o planeta de modo extremo desde pelo menos há 10 mil anos, o final da última idade do gelo, e quando começou a surgir a agricultura. E a agricultura É ciência, de alguma forma, não é? A tecnologia, sim. É tecnologia. E é a agricultura que permite ter sociedades humanas como a nossa, em que não passamos todos os dias a caçar animais ou a recolher bagas em árvores. Portanto, é isso que é a agricultura que permite que haja soldados especializados, Sim, mas políticos profissionais. Mas, nos últimos 100 anos fizemos mais do que, desse ponto de vista, a destruição do planeta, desde que o primeiro homem apareceu na Terra, não é? Não sei se nos últimos 100 anos tinha que pensar nisso, mas na verdade há de facto uma modificação muito grande do nosso planeta por causa da tecnologia. A tecnologia, a partir de certa altura, é toda ela baseada na ciência. Agora, a modificação, digamos, do planeta e o nosso impacto no planeta é muito anterior à ciência. Começa essencialmente com a agricultura, quando nós alteramos completamente a alteração do solo e começamos de facto a ter um grande impacto no planeta, e é isso que permite as sociedades como a nossa. Eu acho que agora a ciência também é por causa da ciência que nós sabemos que estes problemas existem, designadamente as alterações climáticas, e eu penso também na ciência... Teríamos começado agora a dar por eles, não é? Mesmo sem ciência... Mas também é na ciência que poderíamos atribuir aos deuses, mas estaríamos a dar por eles. Também é na ciência que estará a solução. Posso dar um exemplo muito simples da eficiência energética, da iluminação. Hoje em dia temos lâmpadas LED que essencialmente utilizam uma porcentagem enorme da energia que usam para produzir luz e não para aquecer. São lâmpadas dezenas de vezes mais eficientes do que as lâmpadas que existiam há 40 ou há 50 anos atrás. Estamos a falar de ou seja, acaba por ser também os painéis fotovoltaicos cada vez estão mais eficientes e cada vez... Mas tu sentes que há um sentimento anti-progresso? Sim, sinto. Nós estamos a viver um tempo de nostalgia antiprogressista. Sim, e até uma ideia do natural é que é bom. O natural é excelente, não é? A coisa mais natural era morrermos aos 30 e tal anos, isso é que era naturalíssimo. Assassinados uns pelos outros à luta por comida. Sim, exato. Isso é a coisa mais natural que existe. É a coisa mais natural. Eu penso que isso também é um bocadinho chorar de barriga cheia, portanto, nós de facto já não... Sim, há não sei quantas pessoas a tentar atravessar o Mediterrâneo para chegar a um mundo pouco natural. Exatamente. Portanto, acho que isso é mais uma vez chorar de barriga cheia, dar por adquirido e por garantidos todos os progressos e todas as vantagens da ciência, e todos esses suspiros anti-ciência, essas coisas são feitas em redes sociais, com telemóveis, coisas que há ligadas à internet, coisas que há 100 anos seriam consideradas magia, mas que graças à ciência são uma realidade. Muito obrigado, David Marçal, por teres aceitado participar neste podcast. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.